Parques de diversão. Durante toda a minha infância eu tive uma relação de amor e ódio com esses parques. Seja desde eu estar extremamente feliz por ter chegado minha vez na fila, ou eu ficar extremamente apavorado porque quando eu tava em cima no brinquedo ele começava a ranger. Porém, sem sombra de dúvida, sempre essa estética megalomaníaca que muitos desses parques apresentam me chamam muito a atenção, já que, senhores, eu odeio o minimalismo. Porém, tirando esses parques totalmente duvidosos que apareciam de vez em quando num terreno baldio da minha cidade, eu ainda me lembro com extrema clareza quando eu estava farmando testosterona, assistindo Princesinha Sofia, e do nada começava aquelas propagandas de venha para Disney World. Porém, ao mesmo tempo que essas propagandas criaram menores que tinham o sonho de ir pra lá, também instigou na mente de adultos no mínimo bizarros a também terem o mesmo sonho. Porém, antes de tudo, eu peço que você já se sente na sua melhor cadeira. Não se esqueça de passar na loja e comprar por 200 conto o chapéu hiperfaturado de um rato produzido numa fábrica chinesa, já que hoje o vídeo é sobre eles, os bizarros e infames adultos Disney. Então, sem mais enrolação, já curte a raiva, aproveite de chegar o mais longe possível, não se esqueça de se inscrever e... Só comigo! Daí você me pergunta: Alvarares, você alguma vez sonhou em ir pra Disney? Sem sombra de dúvidas, meu maior sonho é ficar em filas extremamente lotadas e comer as típicas comidas americanas, McLanche feliz. Porém, diferente de mim, que já desistiu da própria vida desde que cancelaram o departamento de conspirações e renovaram Big Mouth, existem várias pessoas que têm o sonho de conhecer esse lugar e vivenciar tudo isso que eu te falei, só que diferente de sofrimento, mas como um hobby. Porém, para entendermos melhor essas pessoas, eu preciso entregar ele aos senhores. Ver o contexto? Sem sombra de dúvidas, ir pra Disney é o sonho de muitas pessoas, pra poder ver as atrações, as músicas, conhecer o Mickey, o Pato Donald, o Pluto, que eu tenho certeza que na verdade ele é alguém fã de BDSM, porque nada justifica, enquanto o Pateta tá de calça trabalhando normal, o Pluto anda sem roupa nenhuma, de 4 e de coleira no meio da rua. Com certeza ele é um adolescente da liberdade. Porém, uma coisa que incrivelmente eu vejo que é muito comum é aquelas empresas de viagem que não são nem um pouquinho picaretas, que uma vez já me chamaram enquanto eu tava andando pelo shopping da minha cidade, me oferecendo um programa de viagem que custaria um pouco R$600 em 36 vezes, e não bastando eu ter a chance de passar boa parte dos meus dias de férias atrás de uma fila com 47 pessoas, lembramos que a Disney fica na Flórida, também conhecida por ser um dos lugares mais quentes dos Estados Unidos, já que pra vocês terem noção, a pequena sensação térmica é papo de 38 a 40 graus. Então, no momento que o cara do quiosque de viagens me chamou, eu levei aquilo mais como uma ofensa, uma possível ameaça contra a minha pessoa. Só que logo em seguida eu vi uma outra família entrando e apertando a mão do cara. Nem todos conseguem se livrar do inferno. Só que quando você vai pesquisando mais a fundo sobre esses temas, você percebe que os caras, eles vão te vender uma imagem que você vai poder passear livremente com a sua família, a sua esposa segurando sua mão de um lado, seu filho segurando a mão do outro, um mundo feliz, tá ligado? Só que nesse caso você tem que contar com filas quilométricas e adultos vestindo uma camiseta do Lilo e Stitch que nem cabe mais nele e fedendo a queijo. Por conta que eu imagino o calor maldito que deve ser nesse lugar, que imagina comigo a sensação de inferno que o cara que veste a fantasia do Sullivan tem, mas também tem a chance dele vestir aquelas fursuit que tem tipo que um ar-condicionadinho interno, tá ligado? Só que, como eu já falei nesse vídeo aqui, vestir uma coisa cheia de pelos com ligações elétricas é a mesma coisa de estar dentro de uma Spring Lock. Porém, como vocês sabem, um fator que geralmente estraga a experiência, tanto de você ir num parque, quanto você querer assistir um filme famoso que acabou de sair no cinema, é a molecada em geral, tá ligado? Dito isso porque eu quase saí na porrada no filme de FNAF com um grupo de pré-adolescente. Só que uma questão que é muito interessante é que dentro dos parques da Disney isso é meio diferente, já que incrivelmente a gurizadinha é um pouco mais comportada. Claro, vai ter um moleque mimado ou outro que vai estar gritando porque não ganhou um sorvete ou um abraço do Buzz Lightyear, mas isso aí é uma coisa que sempre vai ter. Só que
que o que substitui essa gurizadinha chata, geralmente, são os adultos. Já que existe uma subclasse de seres humanos chamados adultos Disney, que são pessoas que já estão nos seus 30 beirando os 40, que quando menores provavelmente tinham o sonho de consumo de ir na Disney. Só que em vez deles realizarem esse sonho e falar, não, ok, vou constituir família, eles olham e falam, aquele arbusto ali dá pra eu morar nele durante a noite. E nisso temos pessoas que visitam o parque uma quantidade cavalar de vezes. Tanto que os caras já têm decorado na cabeça o nome dos personagens, localização, apresentações, horários, tudo. Tipo, se tu pega um desses caras e joga eles vendados dentro do parque, tenha certeza, a movimentação deles vai ser melhor do que um speedrunner de Mario 64. Só que uma coisa interessante é que os adultos Disney também possuem um subnicho, onde são influencers adivinha da onde? Que passam também os seus dias inteiros no parque gravando atrações, mostrando parte 1, parte 2. E é claro, aquele famoso merchandising de graça. Porém, esses adultos Disney que eu acabei de falar são pessoas só um pouco diferentes, tá ligado? Provavelmente tinham um sonho de infância de ser um funcionário não remunerado da Disney e conseguiram, estão seguindo a vida deles. Porém, dentro dessa galera temos os mais bizarros. Eu queria usar outra palavra, mas essa é a que melhor se encaixa. Que são pessoas que desenvolvem relações parasociais com os personagens. Com os atores? Não. Os caras querem pegar o Mickey, que acabam desenvolvendo um certo de vínculo e relacionamento não verbal com os personagens, e no meio desse processo eles acabam esquecendo que é só alguém fantasiado. Basicamente, os caras vivem um meme eterno do filme das Backrooms. Permaneça-te na persona! Permaneça-te na persona! E é claro, como toda quarta-feira, e justamente por conta desse assunto de obsessão e perseguição, eu não poderia deixar de apresentar ele para os senhores. O meu, o seu, o nosso... bizarro. Agora eu peço que você se imagine numa situação. Você tá lá no seu trampo, simplesmente contando as horas para que ele acabe o quanto antes e você possa viver o mínimo da sua vida. Porém, do nada, um certo cliente começa a aparecer com cada vez mais frequência. Onde, no início, você acha que simplesmente a pessoa só gosta de fazer compras, só que, de repente, ela começa a puxar assunto com você e semanalmente te entregar presentes, mesmo você nem querendo, transformando aquilo num hábito que vai te deixando cada vez mais desconfortável. E se você tá pensando que isso no caso parece uma história muito fofinha de anime, ah meu Deus do céu, a menina tímida e o empacotador da Marabá Concertos, meu amigo, você está muito errado. Coloque-se na situação de você não tá nem um pouco afim dessa pessoa e um dos requisitos do seu trabalho é que você não pode falar pro cliente simplesmente sai, para. É justamente isso que vem acontecendo há papo de 10 anos com os intérpretes do Peter Pan. Já que em agosto desse ano mesmo ficou muito famosa uma menina conhecida online como Tony. Essa que de certo modo desenvolveu um relacionamento parasocial com o Peter Pan. Não tô falando do ator que interpreta ele, mas sim o personagem Peter Pan, mesmo tendo papo de 26 anos de idade, gurizada. E os registros e relatos montam que isso acontece há papo de 10 anos da amizade. Que ela desenvolveu esse romance onde ela é a única pessoa envolvida no meio. Só que uma coisa é que não é só um ator, são vários, tá ligado? Tipo, cada um vai trocando de turno um com o outro. E eu fiquei até que feliz por saber disso, não pelo fato que são vários atores sendo assediados, mas sim pelo fato que esse Peter Pan não é o mesmo que esse, já que a cada vídeo que eu vi ele se rejuvenescia cada vez mais, o que me fez tirar da cabeça a teoria que o Peter Pan tava lotado de adrenocromo no sangue dele, porém não deixa de ser uma situação pai ainda. E meus amigos, é meio que cursed de algumas imagens que você vai ver, tipo, o cara tá literalmente enrolado contra a parede, mano. Que medo do caralho. Além também de um vídeo que ficou bem famoso dela seguindo ele por vários pedaços do parque, onde ele tá nitidamente desconfortável, e também dela entregando presentinhos pra ele, tá ligado? E sendo bem sério pra vocês, gurizada, no momento que eu vi esse nível aqui de ser fã de alguém, a única pessoa que eu me lembrei na hora foi John Lennon. E o mais tenebroso de toda essa situação é que isso não é um caso isolado, já que ex-membros do cast de personagens que trabalhavam na Disney afirmaram a existência de um fenômeno chamado Character Stalkers, stalkers de personagens, onde alguns visitantes específicos tentavam descobrir horários e agendas para encontrar o personagem que eles queriam, além também de uns mais bizarros ainda, quererem descobrir aonde que a pessoa
pessoa mora e fica depois do trabalho por conta das informações que estavam no crachá do mesmo. E é claro que essas situações específicas já fizeram várias pessoas serem banidas do parque temporariamente, mas de certa maneira aprenderam a lição, sei lá. É claro que toda essa exposição que esse ator e vários outros estão tendo na mídia é de certa maneira prejudicial tanto para o parque quanto para o ator, já que é comum até em trabalho normal aqui da minha cidade, alguém que é publicamente exposto de alguma maneira perde trampo, perde ser chamado de tudo, tá ligado? E querendo ou não, esse tema ficou muito famoso lá nas terras do TikTok, vulgo Tribunal de Pequenas Causas, onde tem galera jogando essa mina papo de como se fosse o demônio. Eu sei, é uma situação extremamente paia, só que eu não vou mesmo pegar tanto assim no pé, porque eu não sei se é uma condição mental. E eu não vou ser o cara que vai chutar deficiente aqui, gurizada. Porém, a galera do TikTok tá empenhada, pô. Até a animação fizeram. Isso daqui tá amaldiçoado pra caramba, mas fizeram, tá ligado? Porém, eu não deixo de pensar no medo que esse mano deve sentir chegando em casa e, sei lá, vendo que esqueceu a porta aberta e achando que alguém invadiu. Porém, diferente desse pessoal, eu vou evitar dar acusações extremamente fortes, né? Eu não tenho 80 mil pra pagar pra ninguém. Só que uma coisa eu tenho certeza, que se isso escalonar um pouquinho mais, temos a chance de termos um novo Christian. E isso não é bom, gurizada. Isso não é um cenário bom. No final das contas mesmo, eu não sou aquele cara que vou falar que a Disney é uma merda, o seu sonho é uma bosta. Não, cara. Só tô falando que é um pouquinho escroto. Tu vendeu o sonho do lugar se há felicidade na Terra, e quando você chegar lá é a mesma experiência do moleque que fala que vai virar um rapper underground em São Paulo e se vê 2 semanas depois tentando descarregar fruta no Ceasa. Além do que também, eu não tenho nada que julgar. Alguns sonham em ir pra Disney. Eu sonhei em virar youtuber. O seu é mais de boa que você pode falar no meio da família. Imagina eu falando isso no almoço de família. É realmente uma situação preocupante. Mas se você quiser saber mesmo, gurizada, Beto Carreiro Disney. Não tem o que você falar. Sabe por quê? O Mickey não faz um com chicote. O Beto Carreiro faz. O Beto Carreiro é muito foda. Além também que eu gostaria de dar um agradecimento aos membros aqui do canal: Bruno Diego, Demirgo, Kurtz 9992, Lucas Cadeira, Cheio, Fandonei 653, Blue Birthday Battle, que eu sei que você colocou esse nome só pra eu mencionar esse jogo, e o nosso novo membro, Nível Sócrates, Tony, esse é o nome do cara. Desculpem, eu sou infantil. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e hypar o vídeo, que isso ajuda demais a gente. Se você quiser virar membro, é só virar membro, que você vai ter um emojizinho bonitinho desse daqui do lado do seu nome. Vou ficando por aqui. Meu nome é Alvaralhos e fui!